Louvado seja o nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor inunde nossos corações nessa noite. Amém? Tá tudo bem com vocês? Glória a Deus. Irmãos, para quem não me conhece, eu me chamo Cristiano. Sou casado com uma mulher fora de séries, fantástica, chamada Silvana. Tenho uma filha chamada Laura. A Silvana e a Laura são as coisas mais preciosas que Deus me deu. A Silvana, ela foi o instrumento de Deus foi o instrumento que Deus usou para se apresentar a mim. Eu era católico, apostólico, romano, praticante. E a Silvana foi a pessoa que me evangelizou. Com segundas intenções, é claro, né? Porque ela me ganhou para Jesus e me ganhou para ela, né? Então nós casamos, já somos casados há 20 anos. Então a Silvana é uma preciosidade que Deus me deu. Somos casados há 20 anos. E há 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses atrás, o Senhor me deu uma outra preciosidade chamada Laura. Né? Sabe quando a Bíblia fala em Salmos que estamos vivendo como quem sonha? Assim tem sido os meus dias nesses últimos anos. Porque durante quase 20 anos, a medicina dizia que eu não podia ter filhos. E nós aguardamos por quase 20 anos. Mas um dia Deus visitou a nossa casa e nos presenteou com a Laura. Laura é uma bênção. Laura, irmãos, está sendo cada vez mais difícil viajar, sair de casa, deixando a minha pequena em casa, mas tudo a gente entende que tem um propósito, né? Estamos aqui cumprindo um propósito, cumprindo o nosso chamado. Mas hoje tenho uma família abençoada, uma esposa abençoada, uma filha abençoada. Temos 42 anos de idade, tanto eu quanto a minha esposa, engravidamos aos 40. Né? E era tudo muito assustador, porque você engravidar com 40 anos de idade, assim, sendo pai novo, né? Aos 40 anos de idade, então no começo foi assustador, mas tudo que Deus faz é bom, irmãos. Né? E a gente tem provado dessas delícias do dia a dia, da casa, do crescimento da nossa filha. Então, estamos muito felizes. Felizes também por estar aqui. Né? Conheci o pastor Baltazar lá na escola que nós tivemos lá em Itajaí. Feliz pelo convite, pastor, obrigado. Pastora, obrigado por nos receber aqui. E espero nessa noite ser bênção na sua vida. Amém? Eu não vim aqui só por uma agenda, eu vim aqui por um propósito de poder abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Trago um abraço do meu pastor Luiz Hermínio para vocês. Sintam-se abraçados, pastor Luiz Hermínio, pastor Iraci. Pastor Luiz Hermínio está fora do Brasil. Pastor Iraci está lá em Itajaí, num retiro de mulheres. O Mevan não para, irmãos. 24 horas por dia. A gente é feliz porque a gente resolveu gastar a nossa vida em prol daquilo que o Senhor está fazendo. Então, sintam-se abraçados, amém? Pastor Luiz Hermínio, pastor Iraci, pela minha esposa. E estou feliz de estar aqui. Amém? Você pode orar, dizer assim: Senhor, usa o Cristiano para falar comigo nessa noite. Amém? Você pode orar por mim? Em nome de Jesus? Então faça isso, me abençoa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu queria orar também. E eu queria que você concordasse com essa oração. Amém? Eu queria que nós orássemos assim: Senhor, fala conosco. Não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Amém? Quantos são corajosos para orar assim? Senhor, fala comigo, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos
Senhor, essa igreja é tua, as nossas vidas são tuas, Senhor, o nosso coração é teu. Então, se nós estamos aqui é porque nós queremos ouvir a tua voz. Então, fala conosco, Deus, fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala aquilo que nós precisamos ouvir para esses dias. Em nome de Jesus, Deus, eu quero dar uma ordem agora no reino do Espírito, que caia por terra toda distração, que caia por terra em nome de Jesus, que se cale todas as vozes que não seja a sua voz, que somente a voz do Senhor fale conosco nessa noite, que se cale a voz da nossa alma, que se cale a voz de Satanás, e que somente a voz do Senhor fale conosco nessa noite, Pai. É o que nós oramos, em nome do teu Filho Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então abra comigo a sua Bíblia em Isaías, no capítulo de número 53, versículo de número 6, do 6 ao 11. Isaías 53, do versículo 6 ao 11. Tá lá no telão. Nós vamos até o 11, tá? Então a Bíblia diz assim: todos nós, repita comigo, todos nós. Todos nós, amém? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor moê-lo. Em outras versões diz que foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Tá? Foi da vontade do Senhor moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo de número 11. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu acredito que, se não todos, a grande maioria já leram, já ouviram esse versículo. Amém? Aqui o profeta, ele relata o que Jesus se submeteu, o que Jesus, a Bíblia diz que Jesus falou: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ou seja, foi uma escolha de Jesus passar por tudo isso, foi uma escolha de Jesus ser esmagado, foi uma escolha de Jesus ser traído, foi uma escolha de Jesus como uma ovelha que não abriu a sua boca, mas foi para o matadouro. Foi uma escolha de Jesus, amém? Então Jesus, ele se submeteu a tudo isso. Jesus foi o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas eu queria, deixa ali para mim o versículo de número 11. Tá fácil aí? Eu pensei que o pessoal lá em cima. Versículo de número 11, aí 53, 11. Tá. Eu quero, nessa introdução dessa mensagem, nós vamos estar aqui amanhã à noite também. Eu queria meio que fazer quase que uma continuação. E eu queria me ater a esse versículo de número 11. A Bíblia diz: ele verá. Ele quem, irmãos? Jesus, amém? Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Já sabemos que ele é Jesus, amém? Agora, quem é o fruto do trabalho da alma do Senhor? Somos nós, amém? Só que a Bíblia diz que ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele
é Jesus. O fruto do trabalho do Senhor naquela cruz somos nós. Amém? Agora, quantos de vocês já fizeram essa pergunta para o Senhor? Quantos de vocês já fizeram essa pergunta? Deus, Senhor, Jesus, o Senhor está satisfeito comigo? Porque a Bíblia diz que Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quantos de vocês já fizeram essa pergunta para Jesus e falaram, Senhor, o Senhor está satisfeito comigo? O Senhor está satisfeito comigo como pai, como mãe, como filho, como marido, como profissional, como pastor? O Senhor está satisfeito comigo? Porque, irmãos, um dia Jesus se apresenta para João Batista para ser batizado por ele. João Batista olha para Jesus, imagina, João Batista sabia quem era Jesus, que Jesus era o Messias. Então Jesus se apresenta e fala, João, me batiza. João Batista olha para ele e fala, mestre, mas quem sou eu para te batizar? Eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus olha para João e fala, João, consente agora, porque é necessário que isso aconteça. Então João batiza Jesus, irmãos. E quando Jesus sai da água, duas coisas acontecem. A primeira coisa, o Espírito de Deus, ele se materializa como uma pomba e pousa sobre Jesus. E a segunda coisa é que o céu se abre e se ouve uma grande voz dizendo, este é o meu Filho amado, no qual eu tenho prazer. Então, quantos são filhos aqui de Deus? Então, quantos de nós, irmãos, eu não sei você, irmãos, eu tenho um sonho. Eu tenho um projeto de vida. Meu projeto de vida não é ter casa na praia. Meu projeto de vida não é ser muito bem sucedido financeiramente, apesar que tudo isso é muito bom. Meu projeto de vida, irmãos, é um dia eu estar diante do meu Deus, do meu Pai, e Ele olhar para mim e dizer assim, filho, a tua vida me deu muito prazer. O teu coração, a tua vida. Este é o meu Filho amado, no qual eu tenho prazer. Então, irmãos, o meu projeto de vida é dar prazer ao meu Deus. É dar prazer, fazer com que esse versículo se cumpra na minha vida. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Deus ter prazer em você. Jesus ter prazer em você. Irmãos, a Bíblia conta que a iniquidade se multiplicava. Você vai lá, né, no começo da Bíblia, você vai ver lá que era muito pecado. A iniquidade se multiplicava e Deus resolve acabar com a terra, acabar com a humanidade. Mas a Bíblia diz que Deus olha para um homem chamado Noé. E a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Sabe o que isso quer dizer? É que, irmãos, o pecado se multiplicando, a iniquidade se multiplicando, aí Deus olha para a terra e vê um homem justo. E a Bíblia diz que a Noé achou graça aos olhos de Deus. Sabe o que é Noé? O que quer dizer Noé achou graça? Quer dizer que Noé fez Deus sorrir. Uau! Então ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, irmãos, como é que nós temos vivido a nossa vida? Será que a nossa vida só diz respeito a trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, vir na igreja no domingo, ir embora, sentir um arrepio, chorar na hora do louvor, levantar a mão? Mas será que é só isso? Irmãos, um dia eu fiz essa pergunta para Deus. Estava contando um pouquinho da minha história para os pastores quando a gente veio do aeroporto para cá. Eu sou paranaense e estou em Santa Catarina desde o ano 2002. Eu fui transferido
pela empresa que eu trabalhava para Itajaí. Mas eu me lembro que um pouquinho antes de eu ser transferido, eu me converti com 18 anos de idade. Já faz um tempo. Irmãos, e eu me converti, foi uma conversão muito real, muito verdadeira, muito radical. Quando eu me converti para valer. E logo em seguida eu me casei, né, vivi uma vida abençoada com a minha esposa. Logo em seguida a gente se envolveu no Ministério da Música e tal. Mas ali pelo ano 2002, um dia eu estava lá na igreja onde que eu congregava. Estava numa vigília de sábado à noite, porque eu era crente, irmãos, eu ia na vigília, eu orava. E eu estava naquela vigília e eu me lembro que a bateria ficava no canto aqui da igreja, aqui do altar. E eu me ajoelhei no banquinho da bateria e comecei a orar. E ali naquela vigília eu orando, irmãos, daqui a pouco começou a vir uma indignação dentro do meu espírito. Meu espírito começou a ficar indignado. E aí, irmãos, eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, fala sério. Fala sério. É só isso? Eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu tenho procurado guardar o meu coração para não pecar contra o Senhor. Eu tenho procurado viver uma vida correta diante do Senhor. Mas fala sério, é só isso? Eu vou na igreja, eu sinto um arrepio, eu choro, eu levanto a mão. Mas Deus, fala sério, é só isso mesmo? E aí eu fiz uma das orações mais ousadas da minha vida. Eu falei para Deus assim, Deus, se for só isso, pode me matar, eu não quero. Mas se o Senhor tem algo mais para a minha vida, eu quero. Eu quero. E eu continuei falando assim, se for preciso, vira a minha vida de cabeça para... Olha a minha oração, irmãos. Eu falei para Deus assim, se for só isso, pode me matar, eu não quero. Mas se o Senhor tem algo para mim, eu quero viver. Se for preciso, vira a minha vida de cabeça para baixo. Mas eu quero viver o novo de Deus para mim. Irmãos, dias depois eu recebo uma ligação em que a empresa que eu trabalhava em Itajaí, em Paranaguá, ia fechar. E eu precisava me mudar para Itajaí. Eu fico imaginando Deus assim no seu trono, olhando vendo a minha oração, falou, ah é? Pode virar mesmo? Então tá bom. Aí dias depois eu recebo uma ligação que a empresa que eu trabalhava ia fechar e que eu precisava me mudar para Itajaí. E na época a gente orou e a gente entendeu que era de Deus e nos mudamos para Itajaí. Numa cidade totalmente para nós desconhecida, onde nós não tínhamos amigos, não tínhamos igreja, nós só tínhamos eu e a minha esposa, que tínhamos acabado de casar, casamos em 99, e ali no ano de 2002 nós nos mudamos para Santa Catarina. E ali, irmãos, me lembro que eu me mudei no dia 19 de setembro de 2002 para Itajaí, quando foi em dezembro, ou seja, 3 meses depois, a empresa me manda embora. Eu numa cidade totalmente desconhecida, sem amigos, sem pai, sem mãe para chorar. Eu só tinha, irmãos, um lugar para chorar, que era diante de Deus. E ali o Senhor foi me ensinando, o Senhor foi me instruindo. Então assim, irmãos, será o que Deus tem para nós? O que Deus tem para você? Você já fez essa pergunta para o Senhor? Deus, por que o Senhor me plantou em Porto Feliz? Deus, por que eu congrego nessa igreja? Deus, por que eu sou dessa família? Porque tudo tem um propósito, irmãos. Deus não faz nada por acaso. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós, para que a gente verdadeiramente possa entrar naquilo que Deus tem para nós, para que verdadeiramente a gente possa andar num lugar de obediência, para que um dia a gente possa ouvir de Deus assim: este é o meu filho amado, do qual eu tenho prazer. Você está me entendendo? Mas amém. Então, irmãos, nós lemos aqui Isaías 53, do 6 ao 11. Eu acredito que, como eu falei, não é novidade para nenhum de vocês esses versículos. Mas eu queria ir um pouco mais além. E eu queria perguntar para vocês, se eu tiver algum corajoso puder responder, por favor, levanta a mão e responda.
No seu entendimento, irmãos, Jesus, como eu falei, foi uma escolha de Jesus se entregar, amém? Ele escolheu morrer no nosso lugar. Ele escolheu se fazer maldito por nós. Ele escolheu ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Você está comigo? Agora, por quê? Por que você acha que Jesus morreu, irmão? No seu entendimento, Jesus morreu para quê? Tem algum corajoso que pode expressar sua opinião? Para nos salvar. Mais alguém? Para que mais? Pagar o preço. O que mais? Por amor. Mais alguém? Hã? Projeto. Irmãos, Jesus morreu para nos salvar, sim ou não? Sim. Jesus morreu por amor, sim ou não? Jesus morreu para pagar o preço do pecado da morte, sim ou não? Sim, porém tudo isso foram consequências. Jesus morreu por uma coisa só. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite conosco. E eu queria que eu colocasse lá no telão Romanos capítulo 14, do versículo 7 ao 9. Eu queria nessa noite poder trazer um entendimento para você do que verdadeiramente Jesus morreu. Por que verdadeiramente Jesus escolheu passar pelo que passou? Romanos 14, do versículo 7 ao 9 diz assim: porque nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Agora o versículo de número 9, que isso fique bem firmado na sua mente. Foi para isto que Cristo morreu e ressurgiu. Para quê, irmãos? Para que Cristo morreu e ressurgiu? Está escrito lá. Para ser Senhor. Foi para isto que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto dos vivos quanto dos mortos. Por quê? Porque se Ele é meu Senhor, Ele me salva. Porque se Ele é meu Senhor, pronto. Todas as coisas que Ele conquistou na cruz, se Ele é o meu Senhor, todas as coisas, todas as bênçãos vão correr atrás de mim. Então Jesus morreu, irmãos, para ser Senhor da nossa vida, amém? Ah, pastor, mas e daí? Como assim? Irmãos, sabe o que quer dizer ser Senhor? Quando os discípulos pediram para Jesus ensinar a orar, mestre, nos ensina a orar, o que Jesus ensinou? O Pai Nosso. Jesus falou assim, ó, quando orares vocês vão orar assim: Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Irmãos, mas espera aí, venha a nós o teu reino? O que isso quer dizer? Venha a nós o teu reino. Primeiro, se tem um reino, é porque tem um rei. Amém? Se tem um reino, é porque tem um rei. E esse rei nós sabemos quem é. É Ele, é Jesus. Ele é o rei. Então, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o reino é dele e a vontade é dele. Então quando nós... O que quer dizer Jesus ser Senhor? Quer dizer, irmãos, que agora o reino é dele e a vontade é dele. Deixa eu te explicar assim, de uma maneira bem simples, o que isso quer dizer. Quantos aqui, irmãos, já entregaram a sua vida para Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Sim ou não? Sim. Tá. Quantas vidas você tem? Você tem uma. Mas você disse agora que você entregou para Jesus. Então se você tem uma vida, e essa vida você entregou para Ele, irmãos, quantas te sobraram? Nenhuma. Então Jesus ser Senhor da sua, da minha vida, quer dizer isso, que você não tem mais vida. A sua vida é dele.
está nas mãos dele, porque você entregou. Você disse aqui, eu entreguei. Então se você entregou, se você tem uma vida e você entregou para ele, então quer dizer que agora você não tem mais vida. E Paulo, ele entendeu muito bem isso quando ele escreve em Gálatas dizendo: crucificado estou com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você está entendendo? Então Jesus morreu para ser Senhor da nossa vida. Jesus morreu para governar a nossa vida. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, irmãos, muito mais do que ser crente, muito mais do que ser um evangélico, muito mais do que ir à igreja, você tem que ser a igreja. Porque a Bíblia diz que a igreja, ela tem um cabeça, e o cabeça é Cristo. Amém? Então nós não temos que ir à igreja, nós temos que ser a igreja. E esse ser a igreja tem a ver com que a igreja tem um cabeça. Ou seja, é a vontade dele que precisa ser cumprida. É a vontade de Deus que precisa ser estabelecida. Amém? Vocês estão me entendendo? Então Jesus morreu para ser Senhor, tanto dos vivos quanto dos mortos. Amém? Mas aí, irmãos, eu sugiro que quando você leia a Bíblia, você pergunte, argumente: Deus, mas por que isso? Por quantos creem que Deus fala conosco, irmãos? Então você precisa, ao você ler a Bíblia, ao você estudar, você precisa buscar em Deus: Deus, por que isso? E quando eu me lembro que quando o Senhor me deu essa palavra, foi os porquês. Deus, mas por quê? Eu quero saber por quê. E por quê? E assim Deus foi revelando. Agora, irmão, se Cristo morreu para ser Senhor, agora vai mais uma pergunta: mas por que Ele quer ser Senhor? Por quê, irmão? Será que porque Deus é um Deus manipulador que quer controlar as nossas vidas, que nós somos como robôs para Ele, marionetes? Não, claro que não. Por que Cristo quer ser Senhor da nossa vida? Isaías 55 explica muito bem isso. Se eu não me engano é 55:8, onde a Bíblia diz assim: porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Próximo. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Sabe por que Ele quer ser Senhor da minha vida, irmão? Porque por mais que eu tenha sonhos grandiosos, o sonho de Deus é maior. Por mais que os meus caminhos, que eu deseje caminhos gloriosos, eu te garanto que os caminhos de Deus são maiores. Porque a Bíblia está dizendo isso. Agora, irmãos, Deus deu um cérebro para a gente, amém? Para a gente pensar. Agora, pensa comigo. Se a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que os pensamentos de Deus são mais altos, que os caminhos de Deus são mais altos, por que a gente insiste em viver no nosso caminho? Por que a gente insiste em fazer as coisas do nosso jeito? Por que a gente insiste em querer ter o governo, a direção da nossa vida, sendo que Deus está falando para mim: ei, os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos. Eu não quero abençoar os teus caminhos, eu quero que você deixe os teus caminhos para que você ande nos meus caminhos, porque os meus caminhos são mais altos. Você está entendendo? Irmãos, eu cantei essa canção aqui logo uns minutos atrás, Sua Presença é Real. Um dia eu estava no meu quarto, adorando ao Senhor com o meu violão, e eu comecei a cantar essa música. E tem uma parte da música que fala: então me renderei. E aí eu ali com o meu violão: então me renderei, então tal. Aí numa hora eu falei para Deus, falei: Deus, o que é se render? Porque eu me converti com 18 anos de idade, estou na igreja já há mais de 20 anos, poxa, eu tenho me esforçado para viver uma vida diante do Senhor, mas o que é se render?
Quantos creem que Deus responde, irmãos, as nossas perguntas? E ali no quarto, eu orando, e eu me lembro que quando eu fiz essa pergunta para Deus, veio a cena de um filme na minha mente, onde uma pessoa se rendia a outra. E naquela cena que veio na minha mente, a pessoa que estava se rendendo, sabe qual era a primeira coisa que a pessoa que se rendia fazia? Não era levantar a mão. A primeira coisa que a pessoa que estava se rendendo fazia, na cena que Deus trouxe na minha mente, era jogar a sua arma fora. Ela jogava a sua arma fora, e em segundo ela levantava a mão e dizia: eu me rendo. E eu falei, Deus, mas eu não estou entendendo. Não estou entendendo, o que o Senhor quer dizer com isso? Aí o Senhor começou a falar no meu coração. Falou: filho, sabe qual é o problema? É que muitas vezes você vem diante de mim, você até levanta a mão dizendo que se rende, mas você não se desarma. Você não se desarma. Então, enquanto você está armado, eu não posso fazer o que eu quero fazer na sua vida. Irmãos, eu me lembro que me bateu um desespero. Eu falei: Deus, do que o Senhor está falando? Do que o Senhor está falando? Aí Deus começou a falar comigo, sabe? A sua religiosidade é uma arma. Você está armado porque você acha que eu sou religioso. Eu não sou religioso, Cristiano, eu sou santo. Você acha que os seus achismos, Cristiano, o que você acha, o que você deixa de achar, para mim não é importante. Eu só velo pela minha palavra. E Deus começou a falar. Então, irmãos, assim, quantas vezes a gente chega diante de Deus, levanta a mão, diz que se rende, mas a gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito. Isso não é se render, irmão. Isso não é se render. Isso não é deixar que Deus governe a sua vida. Não, deixar que Deus governe a nossa vida é assim, ó, Deus, é aquilo que Jesus ensinou: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Irmãos, não se ofenda, por favor, não tem nada a ver com você, mas pela minha vontade eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria. Por quê? Porque eu nunca sonhei ser pastor na minha vida. Irmãos, eu nunca almejei, muito pelo contrário. As pessoas falavam para mim: pô, Cris, você tem potencial. Meu pastor lá no Paraná, ele falava: Cris, cara, você tem um potencial, vamos abrir um grupo na sua casa e tal. E eu falava: não, pastor, deixa assim, tá legal, tô bem, tô trabalhando, tenho minhas coisas para fazer. Eu sempre tive muito certo aquilo que eu queria para minha vida. Então eu fui vivendo a minha vida do meu jeito, da minha maneira, e as coisas foram acontecendo. Só que assim, irmãos, do nosso jeito, a probabilidade de dar errado é muito grande. Mas do jeito de Deus, não. Do jeito de Deus, irmãos, não é você que pesca, é o peixe que pula na rede. Do jeito de Deus, irmãos, as coisas fluem. Então, como eu falei, Deus nos deu um cérebro. Deus está falando: ei, os meus pensamentos são mais altos que os teus, os meus caminhos são mais altos. Então, irmãos, qual que é o desafio para nós? É largar os nossos caminhos e pegar os caminhos de Deus que são mais altos. Você está entendendo? Então, irmãos, eu sempre fui um cara muito focado em ter uma carreira brilhante, em ter um bom salário, em ter uma boa casa. Nada de errado com isso. Mas eu me lembro que quando eu fui transferido para Itajaí, a primeira igreja que eu visitei foi o Mevan. E ali, irmãos, o pastor Luiz Hermínio olha para mim, nunca me viu na vida, e me libera uma palavra sobre mim. Ele começou a dizer: olha, Deus te tirou da tua cidade, te trouxe para essa cidade, para Itajaí, porque Ele tem um plano para você. Irmãos, aquele homem nunca tinha me visto na vida. E ele dá o raio-x da minha vida. Ele falou: olha, você está passando por isso, mas Deus te trouxe para cá. Está você e sua esposa aqui, porque Ele tem um plano e tal. E eu me lembro que o pastor Luiz Hermínio falou assim: ó, Deus está me falando para você cuidar das coisas dEle, porque das tuas coisas Ele vai cuidar. Irmãos, quando... Pastor, tem uma coisa nisso aqui? Posso amassar isso aqui? Quando eu recebi essa palavra do Luiz Hermínio, no ano de 2002,
Deus está me falando para você cuidar das coisas dele, porque das tuas coisas ele vai cuidar. É como se essa palavra fosse esse papel. Eu simplesmente fiz assim, ó. Não quero. Eu vou cuidar das minhas coisas. Eu vou cuidar das coisas dele? Não, eu vou cuidar das minhas. Eu quero cuidar, eu quero fazer do meu jeito. E ali eu continuei a minha vida, trabalhando, se esforçando, tal, mas não deixando de ir na igreja, não deixando de ser crente, não deixando de ser dizimista, não deixando de estar no louvor, mas eu queria ser o Senhor da minha vida. E eu fui vivendo, até que um dia surgiu uma oportunidade de, na época que estourou o plano Minha Casa e Minha Vida, que estava, o mercado imobiliário estava bem aquecido, estava construindo prédio para tudo quanto é lado, gente comprando casa, e um amigo meu me liga e fala: Cristiano, é o seguinte, estou ganhando muito dinheiro, rapaz, só esse mês eu ganhei 16 mil reais, quer vir trabalhar comigo? Eu coloco você aqui na imobiliária tal. E eu falei: pô, fechou, eu vou para lá. E assim eu fui para a imobiliária, irmãos. Para quê? Porque eu tinha um propósito, eu tinha um projeto de vida. E eu me lembro que eu comecei na imobiliária, no primeiro, no segundo, no terceiro mês, irmãos, no primeiro mês eu já vendi um imóvel, coloquei na época, já de cara, assim, 5 mil reais no bolso. Aí no segundo mês vendi outro, no terceiro mês vendi outro, falei: agora eu me achei. Agora Deus está comigo, agora a coisa está linda e tal. A minha esposa me chama e fala assim: Cris, você está indo bem lá no seu trabalho, eu não quero mais trabalhar, eu quero ficar em casa, eu quero, né, nós já cuidávamos do louvor ali, não éramos pastores ainda, mas já cuidávamos ali do louvor. Falou: quero cuidar do louvor, quero ficar em casa. Eu falei: tá bom, Silvana, deixa comigo, eu sou o cara, tá tudo bem, né, deixa comigo. Irmãos, a Silvana saiu do trabalho, eu não vendi mais nada. Aí foram passando os dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Você sabe o que é você trabalhar durante 4 meses, dia após dia, sol a sol, chuva a chuva, e você não trazer R$1 para casa? Eu vivi isso. Eu me lembro, irmãos, que eu entrava no meu carro, aquela luzinha amarela abençoada, ela nunca apagava. Ela ficava acesa, piscando ainda assim, ó. Eu me lembro que eu entrava no meu carro e eu falava assim: Deus, eu preciso trabalhar. Em casa eu não vou ficar. Teimoso, irmão. Teimoso. Eu falava: Deus, eu vou trabalhar. Eu não sei até onde essa gasolina vai, mas em casa eu não fico. E eu ia trabalhar. E aí foram passando 1, 2, 3, 4 meses, irmãos. 4 meses sem ganhar R$1. Aí eu me lembro que numa formatura de casais, um jantar de formatura de casais, o casal que sentou comigo na mesa, que eram 2 casais por mesa, e o casal que sentou comigo na mesa era um casal chamado Luiz Hermínio e Iraci, os meus pastores. E a gente ali na mesa conversando, e aí ele bateu no meu ombro e falou: e aí, Cris, como é que estão as coisas? Eu falei: é agora. E vomitei, irmão. Vomitei a minha alma. Falei: ó, pastor, tá uma desgraça. Tá assim, tá assado e tal. 4 meses sem ganhar nada, pastor. E tal, e tal. Meu irmão, mas tipo assim, acabei com o jantar. Só derrota. Quando eu terminei de falar, o pastor Luiz começa a rir. Eu olhei para ele e falei: pastor, por que o senhor está rindo? Não estou entendendo. Ele olhou para mim e falou: você não está entendendo nada, né, Cris? Eu falei: não, pastor, eu não estou entendendo nada. Se o senhor está entendendo, o senhor me fala, porque eu não estou entendendo nada. Dele: tá, vamos lá então. Você está 4 meses sem ganhar nada, Cris? Sem ganhar R$1? Eu falei: é, pastor, 4 meses. Tá, então me diz uma coisa, como é que está o teu aluguel? Meu aluguel? Tá em dia, pastor. Ah, tá em dia, tá bom. Como é que está a tua conta de água, a tua conta de luz? Tá em dia, pastor. Ah, você está comendo, Cris? Tô, pastor. Tô comendo. Você está andando de carro, Cris, nesses dias, 4 meses sem ganhar R$1? Você está andando de carro? Eu falei: eu tô, pastor. Ele falou: Cris, Deus está te chamando, cara.
Você percebeu que durante 4 meses você não ganhou nada, mas Deus te supriu? Só que, irmãos, Salmo de número... me fugiu agora, se não me engano é o 73, que é o Salmo de Asaf. A Bíblia diz que Asaf, ele começa a olhar a prosperidade dos ímpios. E ele começa a colocar em dúvida. A Bíblia diz assim que, porque em vão eu tenho me santificado. Porque ele começa a ver os outros prosperando e ele passando prova. E num dos versículos a Bíblia diz que eu era um animal perante ti. Por quê? Porque ele era totalmente irracional. Assim foi eu nesses 4 meses, irmãos. Eu era como se fosse um animal totalmente irracional. Porque eu não conseguia ver Deus me suprindo dia após dia. E quando o pastor Luiz Hermínio falou isso, irmãos, como se caísse as escamas dos meus olhos, e eu comecei a lembrar das vezes que as pessoas paravam e falavam para mim: "E aí, Cris, beleza?" Da mão aí, pá, colocava dinheiro na minha mão. Eu comecei a lembrar das vezes que as pessoas me paravam no corredor da igreja e colocavam dinheiro no meu bolso. Eu comecei a lembrar das vezes que os irmãos batiam lá na minha casa, irmãos, para levar o cheque para eu pagar o aluguel. Só que durante esses 4 meses eu era como um animal perante Deus, porque eu só estava preocupado com a minha vida, porque eu queria dar jeito, eu queria fazer do meu jeito. E aí o Luiz Hermínio falou: "Cris, Deus está te chamando, cara, você é um pastor, você tem um ministério, Cris." Irmãos, eu saí daquele jantar mais ruim do que eu entrei, porque daí eu fui para casa indignado. Eu fui para casa, irmão, me tranquei direto no meu quarto e falei para Deus: "Deus, que história é essa? O Senhor fala com o Luiz Hermínio e não fala comigo? Que história é essa de pastor, de ministério? Da onde, Senhor?" Aí ali no meu quarto, Deus me lembrou: "Eu já te falei. Eu te falei em 2002, Cristiano. Cuida das minhas coisas, porque das tuas eu cuido." E ali, irmãos, naquele quarto eu dobrei o meu joelho e falei: "Eu já entendi, Senhor. Eu já entendi." No outro dia eu fui para a imobiliária pedir as contas. Pensa num vendedor que não vendia há 4 meses, mas o cara não queria me liberar. "Não, Cris, fica aí, vai dar certo, tal, é só uma fase ruim." Falei: "Cara, você não está entendendo, me libera, porque eu vou trabalhar num lugar melhor." Não, cara, não. "Você vai trabalhar onde? Na imobiliária tal, na imobiliária tal." Falei: Não, fica tranquilo, mas só me libera que eu vou trabalhar num lugar melhor." "Não, eu não vou." Falei: "Cara, me libera." "Mas aonde você vai trabalhar? Me diz." Eu falei: "Cara, eu vou trabalhar para o Senhor." Ele abaixou a cabeça e falou: "Então tá, para o Senhor eu te perco." E ali eu saí da imobiliária, fui direto para a casa do pastor Luiz Hermínio. Falei: "Pastor, já pedi as contas do meu trabalho e eu estou aqui. Eu quero o que Deus tem para mim. Se Deus está falando para eu cuidar das coisas dele, então é isso que eu vou fazer." Irmãos, o pastor Luiz orou por mim naquela manhã, me deu uma oferta, falou: "Cris, como teu pastor, eu quero ser o primeiro a te abençoar." Me deu uma oferta e ali nós começamos a nossa caminhada, irmãos, diante de Deus. Sabe, eu falo isso para a glória de Deus, irmãos, porque eu não sou merecedor. Mas de lá para cá, irmãos, Deus tem feito coisas tão lindas na minha vida. Eu tenho provado, irmãos, da bondade de Deus, porque a Bíblia diz assim, ó: "Provai e vede." Não é só ver, a gente precisa provar da bondade de Deus, irmãos. Então em 10 anos Deus tem feito coisas tão lindas. E por quê? Porque eu decidi, irmãos, fazer dele o meu Senhor. Eu decidi fazer assim: "Senhor, ó, se eu pudesse eu ficava em casa com a minha filha de 1 ano e 5 meses. Mas o Senhor tem um chamado para mim. Mas tem um povo lá em Porto Feliz que eu preciso estar junto, que eu preciso abençoar, que eu preciso trazer uma palavra, que eu preciso falar daquilo que o Senhor tem feito." E aí, irmãos, eu tenho aprendido. Porque, irmãos, o meu sonho, objetivo não era bom. Ter um bom carro, uma boa casa, não são bons? Claro que são. Mas eu aprendi que quando você permite que o Senhor governe a sua vida, você larga o bom para pegar o excelente de Deus. Para pegar o excelente de Deus. Porque
tudo que Deus faz é bom, irmãos. Então, qual que é o nosso desafio? É se render. O nosso desafio é dizer: Senhor, até aqui eu lutei com a minha força, na força do meu braço. Até aqui, pastor, Senhor, eu quis converter o meu marido na força do meu braço. Até aqui, Senhor, eu quis converter o meu filho na força do meu braço. Mas agora não. Que seja feita a tua vontade. Faz do teu jeito. Por quê? Porque do jeito de Deus dá certo, irmão. Então por isso que Jesus quer ser Senhor da nossa vida. Por quê? Porque o que Ele tem para nós é muito, muito mais alto do que tudo que você já sonhou. Irmãos, eu me lembro que quando eu trabalhava na empresa, que quando eu tinha que falar em público, a minha perna começava a tremer, minha garganta fechava, porque, falar em público, Deus o livre. Hoje, irmãos, a gente viaja o Brasil, o mundo todo pregando. Por quê? Porque tudo que Deus precisa não é da sua capacidade. Deus não procura os capacitados, Deus procura os disponíveis. Quando eu me coloco à disposição de Deus, irmãos, Deus me capacita. Quando eu deixo Deus fazer as coisas do jeito dele, é Ele que faz. Um dia o pastor Luiz Hermínio, ele foi pregar numa igreja, numa cidade, e depois ele contou uma experiência que ele teve com Deus para nós. Uma reunião que nós estávamos lá de pastores, ele contou uma experiência. Ele falou: irmãos, eu estava lá em tal cidade, e logo depois que eu preguei, eu fui para o hotel. O pastor me deixou no hotel, e beleza, eu entrei no elevador para ir para o meu quarto. E quando o elevador abriu para eu ir para o meu quarto, era um corredor, irmãos, era um hotel grande, um corredor bem comprido, e o quarto dele era um dos últimos. E quando o elevador abriu as portas, ele estranhou, porque aquele corredor estava todo escuro, era um breu, estava uma escuridão só. Ele estranhou aquela escuridão, mas o quarto dele estava lá na frente. Então ele saiu do elevador, ele deu o primeiro passo, e quando ele deu esse primeiro passo, irmãos, a primeira luz acendeu. Não era anjo, nada, era só um sensor de presença que tinha ali. Amém? E ele foi andando, porque o quarto dele estava lá no final. Então ele foi andando, e aquele corredor foi se iluminando, e ele contando essa experiência para nós. E ele disse assim: irmãos, e ali o Espírito de Deus falou comigo. O Espírito Santo falou comigo assim: filho, a vida comigo é assim. Você pode não estar vendo nada na sua frente, mas se você tiver coragem para dar o primeiro passo, eu vou iluminar o teu caminho. Se você der coragem para dar o segundo, para dar o terceiro, eu vou iluminar os teus caminhos. Então o que a gente precisa, irmãos, é ter coragem. Quantos aqui tem promessa de Deus na sua vida? Você tem promessa de Deus? E você está fazendo o que para que essa promessa se cumpra? Porque você acha que essa promessa ela vai se cumprir assim? Não, irmãos. Você tem uma promessa. É como se fosse o Luiz Hermínio no elevador, e a sua promessa está lá, que é o quarto lá no final do corredor. O que você está fazendo para que essa promessa se cumpra? Porque isso vai fazer toda a diferença, irmãos. Deixa eu contar um pouquinho aqui da minha história, para você entender um pouco sobre o governo de Deus, o Senhor ser Senhor da nossa vida, mas também a gente se comprometer com aquilo que Deus falou. Como eu falei para você, eu tenho uma bebê de 1 ano e 5 meses. Engravidamos aos 40 anos de idade. A última vez que eu fui em médico foi no ano de 2009. Então eu me lembro que eu fui em 3 médicos diferentes. Os 3 médicos me deram diagnósticos diferentes. Cristiano, o problema era comigo. Cristiano, você não pode ter filho por causa disso. Aí eu falei: tá, tudo bem, ok, faz esse tratamento aqui. Não deu certo. Falei: vou atrás de uma segunda opinião. Fui no segundo médico. O médico falou: não, o que aquele médico falou lá não é. Você tem isso aqui, faz esse tratamento aqui. Fiz, não deu certo. Até que no último médico que eu fui, ele falou a mesma coisa. Não, o que os dois falaram não é isso aqui. Você tem isso aqui e você vai fazer esse tratamento aqui. Quando eu descobri que tratamento que era esse último, era para eu tomar hormônio feminino. Eu falei: eu tô fora.
falei, não quero mais saber de médico. Irmãos, 2009 foi a última vez que eu fui médico. Eu falei, estou fora, eu já fui médico, não resolveu. Então se Deus quiser me dar um filho, Deus vai me dar. Só que, irmãos, sabe Deus levantar pessoas assim, do nada, que eu nunca vi na vida, para falar sobre filhos para nós? E a gente, chegou um tempo, imagine, com quase 40 anos de idade, chegou um tempo que nós já achávamos que era filhos espirituais. Não é mais filho natural, é filho espiritual. Deus vai dar filho espiritual para nós. Mas era um atrás do outro, irmãos, tal. Aí no ano de 2016, final de 2016, nós temos um restaurante comunitário lá em Itajaí, onde almoça todos os dias moradores de rua lá. A gente dá refeição, dá banho, corta cabelo todos os dias. E o pastor Júnior, que é irmão do pastor Luiz Hermínio, que coordena esse trabalho. E aí ele me chama, final de 2016, ele me chama e fala assim, Cris, é o seguinte, nós temos uma menina lá, de 19 anos. Ela é meio fora, soro positivo, HIV, e acabou de ganhar o seu terceiro filho. Os 2 primeiros ela já abandonou, e agora nasceu mais um. E esse vai ter o mesmo fim, não tem expectativa, porque a mãe toda cheia de problema. E ele chega para mim e fala assim, Cris, cara, vocês não querem ser os cuidadores dessa criança? Nós não íamos adotar, nós íamos receber uma autorização da mãe para cuidar da criança, e se porventura a hora que ela quisesse a criança, ela pegava, mas aí com o tempo a gente poderia adotar mais para frente, né? E a minha primeira reação foi o seguinte, não quero. Quero, porque na minha cabeça já não cabia mais uma criança na minha vida. Porque imagina, irmãos, hoje eu estou aqui em Porto Feliz, semana que vem eu estou no Nordeste, na outra semana eu estou em tal lugar. E eu falava assim, como é que uma criança vai... Não tem como. Eu me lembro que no outro dia eu viajei com o pastor Luiz Hermínio, no aeroporto, ele conversando com ele, falou, Cris, adota essa criança, cuida dessa criança. Se ela não ficar com você, mas pelo menos você vai dar um futuro para ela. Você vai dar uma condição para ela, tal. E no mesmo dia foram levar o Miguel, 5 dias o Miguel tinha. Foram levar o Miguel para a Silvana, no escritório. Eu me lembro que a Silvana pegou o Miguel no colo, fez um vídeo e mandou para mim. Irmãos, quando eu recebo aquele vídeo no WhatsApp, quando eu vejo o brilho no olhar da minha esposa, quando eu olho aquela criança, gente, eu já amei aquela criança. E aí fui para Itajaí, começamos a nutrir o relacionamento com essa criança. Todo dia lá na cozinha, dava banho nela, comprando roupinha, tal. Começamos a se relacionar com aquela criança, irmãos. 3 meses depois, a Luana, a mãe da menina, falou, não, eu vou mudar de vida, eu vou me convertir, eu vou mudar de vida, eu vou cuidar do meu filho. Amém, esse era o primeiro propósito, que a mãe mudasse de vida, né? Só que imagine, irmãos, como é que a gente ficou? Depois de nutrir tudo aquilo, ficou simplesmente um rombo gigante dentro de nós. E a gente fomos para casa chorar. E nós perguntávamos, por que Deus? Eu estava tão bem, por que o Senhor foi mandar esse menino agora? Mas aí eu entendi, irmãos. Aí eu comecei a ligar as promessas que eu tinha recebido, uma atrás da outra. E eu entendi que Deus estava falando, ei, eu quero dar filhos para vocês. Só que vocês precisam sair do elevador. Vocês precisam dar o primeiro passo. E eu falei, Sil, você quer ser mãe? Eu quero. Eu também quero ser pai. Então vamos, Sil, vamos fazer alguma coisa. Além do que a gente já estava fazendo, que fique bem claro, né? Vamos fazer alguma coisa. Aí, tá, nós vamos fazer o quê? Falei, nós vamos fazer 2 coisas. Nós vamos no fórum, entrar numa fila de adoção e vamos procurar médico de novo. Mas de novo? Vamos. Falaram para nós de uma clínica em Florianópolis, vamos nessa clínica. Irmãos, e assim a gente fez. Saímos do elevador, demos o primeiro passo. Aí fomos no fórum, e aí fui na clínica. Irmãos, primeira consulta dessa clínica, R$400.
só para ela ver o nosso caso. 400 pila eu tinha. Aí chegamos, a médica viu os nossos exames, tal e tal e tal, chegou para mim e falou assim para nós, falou assim, olha, 40 anos de idade, mas tem chance, pequenas, mas tem, e a gente indica esse tratamento para você, que é fertilização in vitro. Eu não sei se alguém sabe como é que é esse tratamento. Tira o óvulo da mulher, pega o sêmen do homem, fecunda em laboratório e já aplica no útero da mulher já o embrião já para que ele só se desenvolva. Falei, ok, doutora, e quanto que é esse tratamento? 20 mil. Eu falei assim, ok, nós vamos fazer. Quando eu olhando para a médica aqui, ok, nós vamos fazer, eu já vejo o olhar da minha mulher olhando para mim assim. Eu nem quis olhar para ela, porque eu já disse, como é que disse, você está louco? Porque realmente. Eu falei, não, doutor, nós vamos fazer. Então tá, passa lá, tal. E assim a gente começou. Eu falei, Sil, nós vamos sair do elevador. Nós vamos dar um primeiro passo. Eu vou até onde a minha perna alcança, assim, Silvana. Mas eu parado não vou ficar. Aí, irmãos, marcamos para começar o tratamento. Para a Silvana começar a tomar as medicações, são injeções aqui na barriga. E um dia antes eu ia viajar com o pastor Luiz Hermínio. E eu ligo para a clínica, eu falo, moça, minha esposa vai começar o tratamento amanhã aí. Eu vou viajar a trabalho. E eu queria saber quanto a gente vai ter que pagar amanhã, porque eu não vou estar, eu queria que ela já fosse preparada e tal. E aquela secretária, irmãos, inspirada pelo Espírito Santo, ela fala assim, não, amanhã é de boa, amanhã é tranquilo, você vai gastar no máximo R$200 amanhã. Eu confesso para você que naquele dia eu não tinha R$200, irmãos, mas eu pensei comigo, duzentão é fácil de arrumar, né? Não tem, mas dá para correr atrás. Falei, Sil, beleza, duzentão, a gente vai correr atrás, você vai lá. E eu fui viajar. Chegou no outro dia, de manhã no aeroporto, fazendo uma conexão em algum lugar, eu falo assim, ó, Sil, à tarde tem a consulta. Eu não tenho esses duzentão, mas eu sei quem tem. Está aqui do meu lado, Luiz Hermínio. Vou pedir esse duzentão para ele aqui. Chegando lá na cidade, eu corro no banco, deposito e você vai lá com o cartão. Aí a minha esposa, irmãos, do outro lado do telefone, ela falou assim, Cris, não pede, não pede. Deixa Deus fazer, não pede. E como diz o meu pastor Luiz Hermínio, homem, se você não escuta o Espírito Santo, ouça pelo menos a sua mulher. E naquele momento eu falei, tá, amém, Silvana, amém, não vou pedir então. Irmãos, deu 5 minutos, eu recebo no WhatsApp uma mensagem de um pastor amigo meu, lá do Mato Grosso, inclusive estava com ele semana passada, fui ministrar lá. E ele ficou sabendo que eu sabia da minha situação, e ficou sabendo que a gente estava fazendo tratamento. E ele, na mensagem dele, Cris, cara, que legal, glória a Deus, está fazendo tratamento, cara, eu quero te ajudar. Já fiz um depósito na sua conta aí, quando ele manda o comprovante, irmãos, R$2.000. Eu ligo para minha esposa e falei, Sil, eu falei para você que eu não precisava pedir, que Deus ia suprir. Tal, pá. Irmãos, e assim foi o nosso tratamento. Pessoas, irmãos, Deus levantou irmãos para me abençoar com 300, com 500, com 1.000, com 2, com 3, com 5. E assim foi o nosso tratamento. Cada dia um dia. Cada dia um dia. Até que a gente marcou para fazer a primeira cirurgia, para tirar os óvulos. A Silvana tinha 12 óvulos, a Silvana entrou para a sala de cirurgia. A cirurgia foi tudo bem. A médica depois me chama e falou, Cristiano, é o seguinte, deu tudo certo, porém, dos 12 óvulos, nós precisávamos de pelo menos 5 para fazer o tratamento. A médica falou assim, Cristiano, dos 12 óvulos, a gente só conseguiu aproveitar um. Então nós retiramos esse um, congelamos, e nós precisamos de mais 4. Eu falei, tá, doutora, como assim? Não, agora a gente começa tudo de novo. Voltamos a estaca zero e começamos tudo de novo. Toma o remédio tudo de novo, faz a operação de novo.
Irmãos, até ali a gente tinha gastado R$11.500 sem ter. Aí eu desanimei. Eu falei, não, isso não é de Deus, cara. A gente está insistindo numa coisa que não é de Deus e tal. Desanimamos, irmãos. A Silvana foi para casa chorando. Eu fui para casa, porque a nossa expectativa, né? Expectativa 1000 e tal. As coisas acontecendo até que zero. Só tinha um que foi congelado. Era uma sexta-feira que antecedia o nosso café de pastores lá em Itajaí. E no sábado, no café, eu ia ministrar o louvor naquela manhã. E eu ministrei o louvor. E eu ministrei o louvor, falei, Deus, eu vou te adorar igual, porque o Senhor é Deus na minha vida. E fui, fiz o louvor lá. Silvana ficou em casa. Irmãos, acabou o culto do café. Uma adolescente veio me procurar, de uma outra cidade. Ela chega para mim e fala, pastor, eu preciso entregar algo de Deus para o senhor. Falou, o que foi? Enquanto o senhor estava fazendo o louvor, eu tive uma visão. Ela teve uma visão de uma ampulheta. Não sei se você sabe o que é uma ampulheta. É aquele aparelhinho antigo de marcar o tempo, que te desce, cai areinha, daí vira, cai areia, sabe? Ela falou, pastor, eu tive uma visão de uma ampulheta, pastor, e o tempo estava acabando. O tempo estava se acabando, pastor, mas antes do tempo acabar, a ampulheta explodiu. E Deus falou para mim falar para o Senhor que não é no seu tempo, é no tempo dele. Continua. Irmãos, eu comecei a chorar. Eu falei, aí ela, né, toda temerosa, ela falou assim, eu não sei se isso faz sentido para o senhor. E a nossa história para ela. Dela bem assim, peraí. Olha para trás, tinha uma moça com um bebê de 2 anos no colo, 2 anos e pouquinho. Ela fala, fulana, vem aqui. Ela pega aquele bebê de 2 anos. Essa pastora tinha 52 anos de idade. Ela pega aquele bebê de 2 anos e pouco. Ela olha para mim e fala assim, você está vendo esse bebê? Tô. É meu. Esse tratamento que você está fazendo com 40 anos, eu fiz com 48. E olha aqui, o meu filho. E eu profetizo sobre a vida de vocês, que vocês vão engravidar. Irmãos, eu entrei no meu carro. Eu comecei a chorar. Eu falei assim, Sil, Deus não trouxe a gente aqui por acaso. Deus não trouxe. Vamos continuar. E ali, irmãos, nós tivemos gás para continuar, para andar mais alguns passos naquele corredor. Aí recomeçamos o tratamento, e sempre daquele jeito, né? Não tinha dinheiro. Deus mandava aos 46 do segundo tempo, e indo, até que marcamos para fazer, irmãos, a cirurgia de novo para tirar os óvulos. A Silvana tinha 14 óvulos, nós precisávamos de 4. A Silvana entrou para a sala de cirurgia. Só para vocês terem uma ideia, naquele dia eu tinha que pagar R$8.000 de procedimento hospitalar. Entre a cirurgia, a médica, o anestesista, R$8.000. Eu saí de casa com 2 no bolso. Eu falei assim, Deus, eu só tenho 2, mas eu vou igual. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas se o Senhor é Senhor da minha vida, se o Senhor está no controle, se o Senhor está me empurrando para isso, eu vou igual. E eu fui, irmãos, com R$2.000 no bolso. Silvana entrou para a sala de cirurgia. Silvana estava com o braço esticado já para receber anestesia. A médica para e fala assim, não, peraí, deixa eu só fazer uma ultrassom nela primeiro. Irmãos, a médica faz a ultrassom. De 14 óvulos, não tinha mais nenhum. Tinham se rompido todos naquela madrugada. Não tinha mais óvulo. A médica sai da sala de cirurgia, vai lá em mim na sala de espera e fala, Cristiano, não tem óvulo. Como não tem, doutora? Tinha 14. Não tem. Se romperam todos essa madrugada. Eu não tenho o que fazer. Aí do nada, irmãos, ela para e ela fala assim, mas nós temos uma chance. Vamos fazer uma inseminação artificial. A inseminação artificial, irmãos, para quem não sabe, coloca o sêmen numa seringa comprida e aplica na mulher, e o resto a natureza faz. Só que esse procedimento, no nosso caso, a médica de cara descartou. Falou, não, esse procedimento para vocês, pela idade, pelo contexto, não vai funcionar.
Mas naquela hora, naquela sala de cirurgia, a médica estava mais desesperada que eu. Ela falou assim, mas nós vamos fazer uma inseminação. Eu falei, doutora, mas a senhora mesmo falou que a inseminação não tem chance, é quase que zero. Daí ela pegou no meu braço assim e falou assim, ó, é melhor do que não fazer nada. Ou seja, andar mais um passo no corredor. Eu falei, tá, mas como é que é isso? Quanto que eu vou ter que pagar? Ela bem assim, você sabe, esses 8 mil que você tinha que pagar, você não vai precisar pagar porque a gente não fez nada aqui no hospital. Eu vou pegar a sua esposa, nós vamos para o meu ambulatório, para o meu consultório, e a gente faz a aplicação todo lá, e você, desses 8 mil, você vai pagar 2 mil. Para não dizer que foi 2 mil, foi 2.750. Aí eu dei 2 mil, que eu tinha, dei um cheque de 750. E eu falei, ok, fechou. Irmãos, fomos para o ambulatório. Ali naquele ambulatório, fizeram a aplicação na Silvana. A gente pediu licença para os médicos. E ali a gente deu as mãos. Porque, sabe, o nosso emocional já estava no limite. Nossa força, nós já estava sem força. A gente já não suportava mais. A Silvana, muita medicação, muito hormônio. Pra você ter uma ideia, irmãos, o hormônio que uma mulher toma num tratamento desse equivale a quase 30 vezes uma TPM. Coitadinho de mim, irmão. Porque eu não podia nem respirar do lado dela. Por que você está respirando? Tá bom. Então o nosso emocional nós estávamos totalmente no limite. Porque eu falei para Deus, eu falei, Deus, eu vou até onde a minha perna alcança. Dali para frente é o Senhor. E ali naquele ambulatório a gente deu as mãos e nós oramos. Eu falei, Deus, eu não consigo mais. Eu não tenho força mais para continuar. Mas se o Senhor é o Senhor da nossa vida, se o Senhor realmente tem um filho ou uma filha para nós, que seja hoje, dia 28 de agosto de 2017. Não, 2017. Ali no ambulatório a gente chorou junto, demos as mãos, falamos, Senhor, Tu és o Senhor da nossa vida. E aí, irmãos, dia 11 de setembro nós pegamos o resultado positivo. Então, irmão, por que eu estou falando isso? Porque Ele precisa ser o Senhor, irmão. Ele precisa governar a sua vida. Você precisa ir de encontro às promessas que Deus tem para a sua vida. Sabe, irmão, tem um termo que se canta, eu até nem tenho ouvido muito, mas se canta, se fala muito no nosso meio, assim, o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. Irmãos, eu não acredito nisso, porque o melhor de Deus já veio para mim. O meu Jesus, Ele já veio a este mundo, já morreu. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O melhor de Deus já veio, irmãos. Jesus já veio, já morreu, já cumpriu o seu propósito. Agora eu preciso só permitir que Ele governe, que Ele seja o Senhor, que Ele faça as coisas do seu jeito, não mais do meu jeito, não mais do seu jeito. Você está me entendendo, irmãos? Você está entendendo o que eu quero dizer nessa noite? Então assim, seja desafiado nessa noite a largar, irmãos, falar, Deus, faz do teu jeito, faz da tua maneira, governa a minha vida, a minha casa, os meus filhos. Por quê? Porque isso é um lugar de segurança para você, irmãos. Porque quando eu estou debaixo da vontade de Deus para a minha vida, as coisas fluem, as coisas acontecem, o recurso vem, a capacidade, a unção, a graça, tudo que você precisa está no propósito. Então quando a vontade de Deus está aqui e eu me coloco debaixo da vontade de Deus, irmãos, o recurso vem, as coisas acontecem. Por quê? Porque é Deus que faz. A Bíblia diz que as bênçãos, elas vão nos seguir, irmãos. Então você não precisa correr atrás de bênção não, porque ela vai te seguir. Você precisa correr atrás do Senhor. Você precisa estar com os seus olhos em Deus. Eu elevo os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. A Bíblia diz, eu olho para Ele olhamos para Ele e sejamos iluminados. Os nossos olhos precisam estar no Senhor.
Porque se os nossos olhos estão no Senhor, irmãos, o resto, as coisas vão vir, as bênçãos vão vir. Você está me entendendo? Então a Bíblia diz assim: a alegria do Senhor é a nossa. Mas é a alegria de quem, irmão? É sua ou dele? É dele. Por isso que nós precisamos gastar nossa vida para dar prazer ao Senhor. Por quê? Porque quanto mais eu dou prazer a Deus, quanto mais eu dou alegria ao Senhor, Ele verá o fruto da sua alma e ficará satisfeito. Quanto mais eu dou alegria, quanto mais eu dou prazer ao Senhor, mais Ele me fortalece, mais eu sou fortalecido. Você está me entendendo? É por isso, irmãos, que existem tantos crentes muitas vezes fracos na fé, porque eles não estão preocupados com a alegria do Senhor. Eles estão preocupados com a alegria deles. Não, Senhor, eu quero ser alegre. Eu quero ser. Não, é a minha alegria. Não, irmãos, não é a sua alegria. É a alegria dele. Porque quanto mais eu dou alegria para Ele, mais Ele me fortalece. Mais eu sou fortalecido na fé. Mais eu sou edificado. É como a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 7. A casa firmada sobre a rocha. 7:24 ou 7:7, não lembro, está na Bíblia. Casa firmada sobre a rocha. Você está me entendendo? Então existe um lugar de segurança para nós, como filho de Deus, que é debaixo do governo do Senhor. Debaixo do governo do Senhor. Porque quando eu estou debaixo do governo de Deus, irmãos, as coisas fluem. Então hoje, irmãos, hoje eu posso falar isso para você com toda a segurança da minha vida. E sabe o que eu descobri nesses dias? Esses dias eu falando com Deus, eu comecei a pensar, porque eu falei, pô Deus, eu estou com 42 anos de idade, eu vou ter que viver um pouquinho, né? Para casar minha filha, para ver os meus netos. Poxa, eu podia ter filho antes, né? Tal. Mas aí eu comecei a pensar, porque irmãos, o testemunho da Laura, porque eu conto isso aonde eu vou, o testemunho da Laura já foi suficiente para 6 casais que não podiam ter filhos engravidar. E aí eu comecei a pensar, eu falei, Deus, se o teu propósito era me fazer passar por tudo isso, para que hoje o nosso testemunho seja para curar pessoas, amém. O Senhor é Senhor da minha vida. Se aprove o Senhor operar morte na minha vida durante quase 20 anos, para que hoje opere vida na vida dos outros, amém, Senhor. Porque Tu és o Senhor da minha vida. Você está entendendo? Então, irmãos, aquilo é como a Bíblia diz em Romanos: porque esta leve e momentânea tribulação produzirá em vós um peso de glória muito excelente. Então essa leve e momentânea tribulação na minha vida de quase 20 anos, irmãos, é responsável para que esse peso de glória tocasse. Eu recebi, irmãos, agora faz um mês atrás, um WhatsApp de um casal de irmãos que tinham perdido o filho recentemente, e eu orei por eles. E foi tão interessante porque eu orei por eles. Era um retiro de jovens, eu abracei os dois e eu falei assim, olha, ainda nessa semana. Olha, irmãos, quem que fala isso, irmãos, em sã consciência? Se não é Deus que faz. E olha que eu não me movo muito nessa parada profética, é mais a minha esposa. Eu sou pastorzão, tal, né? Minha esposa já é mais do charabacaia. Mas naquele dia, na oração, irmãos, olha só, quem que fala isso em sã consciência? Eu orei por eles e falei assim, ó, ainda nessa semana, Deus vai mudar a história de vocês, vocês vão ter boas notícias. Irmãos, recebi faz um mês atrás. Falou, pastor, o senhor lembra que o senhor orou por mim? Eu sou fulano e tal. Eu falei, claro que eu lembro. Porque as pessoas pensam que eu não lembro das coisas, mas eu lembro. Eu falei, não, é claro que eu lembro. Então, pastor, o senhor orou por mim no domingo. Naquela semana nós descobrimos que nós estávamos grávidos. Uau! É Deus. Então, irmãos,
Se a vontade de Deus foi para que eu fosse treinado durante 20 anos quase, para hoje, em um ano, pensa, irmãos, a Laura tem 1 ano e 5 meses. Em 1 ano e 5 meses da minha filha, ela já fez mais milagres que eu com 42. O testemunho dela já foi suficiente para acontecer 6, irmãos, casais. Então, se essa era a vontade de Deus para a minha vida, amém, irmãos. Amém. Porque a minha vida é dele. Porque Ele é Senhor da minha vida. Amém. Você recebe essa palavra no seu coração? Então deixe Ele ser Senhor da sua vida. Quando você ser tentado a fazer as coisas do teu jeito, fala, não, Senhor, não, faz do teu. E deixe de dizer, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Porque a gente quer resolver do nosso jeito, a gente quer fazer do nosso jeito. Mas, não estou dizendo que é fácil, mas de uma coisa eu te garanto, vai valer a pena. Você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena todo o sacrifício, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena. Você recebe essa palavra no seu coração? Fique de pé comigo, eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu queria que a irmã traz um livro de cada para mim aqui, só para eu rapidamente. Então, irmãos, Jesus morreu para ser Senhor. Amém? Que um dia eu e você possamos estar diante dele e ouvir dele essa frase. Em nome de Jesus, obrigado. Este é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer. Que Deus tenha prazer na sua vida. Que você seja um filho obediente que dê prazer ao Pai. E que quanto mais você dá alegria para Ele, mais você é fortalecido. Mais a sua casa é fortalecida. Mais você é fortalecido no Senhor. Amém? Coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Pai, nós te louvamos por essa noite. Agradecemos o Senhor porque verdadeiramente o Senhor é Senhor da nossa vida. Deus, nos ajuda a ser fiéis. Nos ajuda a ser obedientes. Nos ajuda, Pai, a viver o Teu sonho, o Teu projeto, a Tua vontade sobre nós. Pai, que as Tuas promessas não sejam engavetadas nas nossas vidas, mas que a gente possa ir de encontro a elas. Que a gente possa dar passo, Senhor, de fé, acreditando nas promessas do Senhor para a nossa casa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada casa aqui, cada família. Em nome de Jesus, eu quero dizer que o Senhor é o Senhor da nossa casa. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, que o Teu nome seja exaltado em nossas vidas. Seja o Senhor da nossa vida, Senhor. Seja o Senhor da nossa casa. Em nome de Jesus, nós Te adoramos. Nós Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos. Faz a Tua vontade em nós. 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 Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, faz a Tua vontade em nós. Meu Jesus, me leva para perto de Ti. Me leva onde eu posso ouvir a Sua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Sim, Deus nos leva nessa noite.
Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Peça para Ele, me leva onde eu possa ouvir. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Sim, Pai, é isso que nós oramos nessa noite. Que o Senhor nos leve a este lugar onde nós possamos ouvir a tua voz. Que possamos ouvir a tua voz e obedecer, assim como um dia o Senhor falou comigo. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz, Senhor. Assim como um dia o Senhor falou, cuida das minhas coisas, porque das tuas coisas eu vou cuidar. Deus, que todos nós possamos estar ligados, atentos àquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Nos alinha com o teu propósito, porque a tua vontade nos completa. A tua vontade que nos completa. Então nessa noite, Pai, nós oramos para que a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, se cumpra sobre as nossas vidas. Que a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, se cumpra sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro por isso nessa noite. Eu oro para que o Senhor te leve para este lugar, onde a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, seja real e verdadeira sobre a sua vida. Amém? Que você possa provar e ver a bondade do Senhor. Em nome de Jesus, que você possa viver a novidade de vida que a Bíblia fala. Em nome de Jesus, amém? Eu te abençoo, abençoo a tua casa, para que você viva os propósitos de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra, você recebe essa oração. Então repita comigo assim: Senhor, seja Senhor da minha vida. Governa tudo. 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 Me ajuda. Que o teu Espírito Santo me ensine a depender de ti, a confiar em ti, mesmo que as coisas estejam contrárias, mas que eu tenha fé para dar o primeiro passo e confiar no seu amor, na sua bondade e na sua fidelidade. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor.